Que bênção poder estar com você em mais esta manhã de domingo, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Esperança. Que bênção, né? É um privilégio poder estudar a Palavra de Deus junto com você e obrigado por você, então, compartilhar comigo do seu tempo. Sou muito grato a Deus por essa bênção, por esse privilégio. Eu espero que você esteja bem, protegido, confiando no Senhor. Amém? Hoje nós vamos concluir esse estudo da parábola dos bens perdidos e encerrar a história do pai e dos seus filhos perdidos. Domingo passado nós seguimos os passos do filho caçula, que inclusive dá o nome a essa história comumente conhecida como a parábola do filho pródigo. E hoje nós vamos colocar o holofote no filho mais velho e extrair algumas lições dessa que é, com certeza, uma das mais belas histórias da Bíblia. Abra, por favor, sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 25 a 32. Eu vou projetar aqui também. Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 32. Diz assim a palavra: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Vem o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. A parábola dos bens perdidos, o pai e o filho mais velho. Vamos orar? Pai, eu louvo ao Senhor pelo teu amor, o teu cuidado, e por verdadeiramente ser um pai amoroso, que nos cuida, que Deus zela por cada um dos seus filhos, e que apesar, Deus, da nossa insolência, às vezes da nossa desobediência, isso não muda o teu amor e o teu cuidado para conosco. Peço que nessa manhã fale conosco, que possamos encontrar verdades que mudem nossas vidas, ó Pai, na Tua Palavra, que sejamos sensíveis a ela, que ela encontre um lugar em nossos corações e que ela faça e promova essas mudanças. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu peço as bênçãos e agradeço. Amém. Há 2 semanas atrás, então, nós iniciamos o estudo da parábola dos bens perdidos, que é construída com 3 figuras distintas de coisas perdidas que são encontradas: a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. A propósito, hoje você vai entender, porque eu sempre afirmo, os estudiosos dizem que os 2 filhos estavam perdidos. Todas as 3 histórias, elas demonstram o amor que Deus tem pelos pecadores perdidos e o valor único que o Senhor dá a cada vida. Cada uma delas destaca o sentimento de perda, fala da alegria da redescoberta e termina com uma cena de júbilo. As 3 histórias demonstram a alegria que há no céu e falam da festa que os anjos fazem quando um pecador se arrepende. O que motivou Jesus a contá-las foi aquela acusação dos fariseus e escribas de que Jesus recebia e comia com pecadores, como está registrado em Lucas 15, versículo 2. E agora, na figura desse filho mais velho, Jesus condena com muita propriedade, mas também com muita gentileza, a atitude desses fariseus e escribas, a modo como eles recriminavam os publicanos e os pecadores. Mas não se limita só a apontar para eles. Fala também muito da nossa mentalidade encharcada de justiça própria. Eu e você seremos confrontados com essa história também. Uma coisa que eu queria destacar nessa história é que o título dado comumente a ela, a parábola do filho pródigo, não faz justiça ao seu conteúdo. E eu não estou aqui falando disso por causa do fato dos 2 filhos serem perdidos. Normalmente o título de uma história, de um filme, de um livro, ele destaca o seu personagem principal.
E o pródigo não é o principal personagem dessa narrativa, muito menos o seu irmão mais velho. O nome deveria ser a parábola do pai amoroso, porque nada se destaca mais nessa história maravilhosa do que o amor desse pai para com seus filhos, a maneira como ele expressa o seu carinho, o seu cuidado, como ele, apesar de ser ultrajado, ele se inclina em direção aos seus filhos. Antes de entrar na história do nosso personagem de hoje, deixe-me relembrar rapidamente com você a saga do pródigo, que se desenrola em 3 níveis, né? A rejeição do lar, a volta ao lar e a recepção na chegada no lar. O pedido que ele fez ao pai, como eu disse domingo passado, era inconcebível. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Esse pedido significava que o filho queria que praticamente seu pai morresse, ou o fato de que o pai estava atrapalhando os planos desse filho. O detalhe, e que pode passar despercebido aí da maioria, é que os 2 filhos se beneficiaram desse pedido. Veja que no versículo 12 diz: e lhes repartiu os haveres. Os 2 receberam sua herança com o pai vivo. O filho mais velho, já que ele era tão obediente, ele deveria ter reagido, advertido severamente o seu irmão, frente a esse insulto que era aquilo que significava para o seu pai. Mas não. Ele recebeu a parte dele, e ao pegar o que lhe era devido e ficar quietinho, o filho mais velho se esquivou da sua responsabilidade de ser uma ponte entre o pai e o irmão, de servir ali como um conciliador. O caçula, diz a Bíblia, vendeu tudo o que recebeu de herança, o que era ilegal, inclusive enquanto seu pai fosse vivo, e foi embora, viver dissolutamente em um lugar muito distante. Viver da maneira como lhe desse na telha, como nós dizemos. Mas um dia, o dinheiro acabou. E ainda se abateu uma grande fome onde ele estava. E ele começou, diz a Bíblia, a passar necessidades, ao ponto de ter de procurar emprego. Só que ele só achou serviço em um chiqueiro apacentando porcos. E o seu estado era tão deplorável, uma situação tão difícil, que ele sentia desejo de comer as alfarrobas que os porcos comiam. E foi aí, diante desse quadro, que ele se lembrou da casa do seu pai. Quando ele saiu de casa, ele fez um pedido arrogante: dá-me a minha parte. E agora ele retornava para casa com um pedido bem mais humilde: faz-me um de seus trabalhadores. Seu pai o viu de longe. E quando todos esperavam uma reação furiosa dele, Jesus surpreende a sua audiência dizendo que o pai, numa atitude totalmente contrária aos costumes da época, correu ao seu encontro, o abraçou e o cobriu de beijos. E apesar, irmãos, de todos os seus erros, o seu pai lhe concede bênçãos. Primeiro, a melhor roupa, a roupa que seria do pai, era um sinal para respeitar o filho como ao pai. Lhe deu o anel que tinha um sinete, o símbolo da família, era a autoridade para representar o pai. Lhe proporcionou calçados, ele era um homem livre, apenas os escravos andavam descalços, e seu pai queria que ele soubesse que ele era livre, gozava da confiança do seu pai. E lhe deu o novilho cevado, uma festa pelo seu retorno. E com essa história, Jesus demonstra que ninguém está numa situação tão degradante ou tão longe do lar que não possa voltar. O Pai sempre nos espera de braços abertos. E foi aí, quando a festa ia começar a rolar, que nós paramos no domingo passado. Depois que Jesus contou as histórias da ovelha, da moeda e do filho perdido, aliás, eu acho que ele podia ter encerrado a parábola aí, no auge, mas não é isso que ele faz. Ele acrescentou o que nós poderíamos aqui chamar de o desfecho da história, a reação do irmão mais velho que ficou em casa. Está aí narrado, como nós lemos, de Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 32. O desfecho da história desse pai e de seus filhos perdidos, infelizmente, eu acho triste. Essa parte da narrativa, como eu disse, ela foi contada para acusar os fariseus e os escribas que haviam criticado Jesus por ser amigos de publicanos e pecadores. E esse desfecho em Lucas 15, ele me deixa inquieto, pois é que eu sou o irmão mais velho de 4 irmãos, por exemplo. E debaixo da lei do Antigo Testamento,
O filho mais velho, irmãos, ele herdava 2 vezes mais que os outros irmãos. Isso está baseado em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 15 a 17. É um texto um pouco complexo, mas deixa eu ler para você ver. Deuteronômio 21, 15 a 17 diz assim: se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Era uma questão de direito, né? Um homem que tivesse 2 mulheres podia ser irritado com uma e gostar mais da outra, mas não interessa. A Bíblia diz que o primogênito, fosse ele da amada ou da aborrecida, ele tinha o direito de primogenitura. Que direito era esse? O direito de herança dobrada. Então, no meu caso, que tenho 3 irmãos, a herança dos meus pais seria dividida em 5 partes. Eu receberia 2/5 e cada um dos meus irmãos 1/5. Eu receberia o dobro dos meus irmãos. Nesse caso aqui dessa parábola, eram 2 irmãos, o pai dividiria a herança em 3 partes. O filho mais novo recebeu 1/3, e o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança. Agora, além disso, não havia muita mais vantagem em ser o primogênito. A propósito, que eu estava dando uma olhada, os irmãos mais velhos na Bíblia, eles não foram lá, em sua maioria, muito simpáticos. Eu lembrei de alguns aqui, Caim matou o seu irmão mais novo, Abel, está lá em Gênesis 4. Esaú, ele foi um irmão mais velho sem senso de valores, vendeu a sua primogenitura, está em Gênesis 25. Um dos irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, ele se opôs a ele. Talvez a exceção desses primogênitos ruins, de irmãos mais velhos ruins, é Jesus, que tinha meio irmãos, meias irmãs, mas ele foi uma bênção na vida deles. E eu digo que primogênito, ele paga mais alto por ser primogênito. Geralmente se espera mais do filho mais velho, e às vezes é difícil viver à altura dessas expectativas. Inclusive, segundo os sociólogos, a ordem de nascimento pode afetar a personalidade dos filhos. Você sabia disso? Dizem, por exemplo, que os filhos mais velhos costumam ser mais agressivos e utilizar força para a resolução de conflitos. John Wayne, Sylvester Stallone, Clint Eastwood, todos os atores que representaram James Bond no cinema eram primogênitos. Não, lembrar da parábola você não vai, mas dessa informação super útil, eu tenho certeza que você não vai se esquecer. Nas pesquisas de personalidade, dizem que os do meio, os irmãos do meio, costumam ser mais agradáveis, eles têm melhores relações de amizade e nas relações sentimentais eles são mais fiéis. Já o irmão mais novo, ele geralmente tem um pensamento mais inovador e radical, está acostumado a mudar sua estratégia, provar coisas novas. As revoluções científicas que foram contra a corrente das teorias que estavam estabelecidas até então, normalmente foram lideradas, em sua maioria, por irmãos mais novos. Mas o que me deixa realmente inquieto no desfecho da história de Lucas 15 é que, às vezes, eu me vejo no lugar do irmão mais velho aqui retratado por Jesus. Os versículos 25 a 30 me compelem a fazer um autoexame sério, e talvez ele faça o mesmo com você. A história começa com o filho mais moço longe de casa e o mais velho presente em casa, mas termina com o mais novo em casa e o mais velho recusando-se a entrar em casa. O orgulho, o achar-se melhor do mais velho, o fazia tão pródigo quanto o mais novo. Veja o que diz os versículos 25 e 26. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ora, o filho mais velho estivera no campo. O filho mais velho aparece em cena nos campos, ele está fora de casa. E o seu caminho até a sala do banquete, ele é apresentado assim, passo a passo, como se fosse um paralelo da estrada palmilhada pelo pródigo.
O irmão mais velho, mas ele tinha algumas qualidades excelentes. Ele não era rebelde, não havia saído de casa, seus pais não precisavam ficar preocupados aonde ele tinha passado a noite. Ele não era preguiçoso, servia o pai fielmente há anos, diz o versículo 29. E ele estava no campo quando o irmão voltou para casa. Ele não era imoral, aparentemente era contra pecados carnais, e ele levava uma vida moralmente reta. Todavia, de alguma forma ele partiu para a sua própria terra distante e pecaminosa, mesmo sem sair de casa. Observe que o pai, ele não notifica a esse filho que vai haver um banquete, talvez porque ele ficaria perturbado e poderia até tentar impedir esse banquete de acontecer. E a Bíblia diz que ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Logo que o pai decide matar um novilho, e dessa forma ele decide convidar a maior parte, se não toda a aldeia, toda a atenção daquela aldeia se focaliza na casa do pai. Eu não sei se você sabe o que é um novilho, né? Mas um novilho é um boi novo, né? Um bezerro. Existem divergências na datação, né? Quantos meses tem um bezerro, um novilho, mas a maioria aceita entre 18 a 28 meses. E um bezerro, um novilho, por volta dessa faixa etária, ele pode chegar entre 300 e 450 quilos. Irmãos, e esse aqui era um novilho cevado, um novilho engordado para uma ocasião especial. A parte consumível de um animal desse tamanho gira em torno de 55% do seu peso. Então nós estamos falando aqui de algo em torno de 220 quilos de carne. Irmãos, um churrasco, se você imaginar um churrasco com 220 quilos de carne, fora todas as outras guarnições, qual o tamanho dessa festa? Era essa festa, desse porte, que o pai estava fazendo, realizando, pelo retorno do seu filho. O novilho, ele não é assado em espeto, como a maioria que pode pensar. Ele era cortado em pedaços, assado em fornos de pão. E, obviamente, a maior parte desse novilho deve estar pronta ao cair da noite, quando os homens estão voltando dos campos. E quando parte da carne está assada, aí a música começa. E o som da música é o aviso para a aldeia, que as coisas começaram, que começou a festa. A comida está sendo servida, os convidados começam a chegar. Nós podemos presumir que muitos estão chegando ali na hora da volta dos campos, e eles ficarão ali comendo e bebendo até metade da noite ou mais. E um filho que tem um relacionamento normal com a sua família, ele entraria imediatamente ansioso por participar da alegria, seja qual fosse a sua fonte. Mas aquele rapaz, ao ouvir o ritmo da música, ele percebe imediatamente que era uma ocasião festiva. E por quê? Ele chamou um dos criados, diz a Bíblia, e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele pede informações a um rapaz. Na aldeia oriental, quando se dá um grande banquete, os adultos são convidados, mas as crianças não. E os rapazinhos, em particular, eles se congregam ali em grande número na entrada da casa, em frente à casa, levantando poeira, brincando, fazendo festa, algazarra, né? Dançando ao som da música, esperando a mãe levar um pratinho para eles, né? Havia muita bagunça, e é esse primeiro grupo que esse rapaz encontra ao chegar na sua casa. E ele chama um rapaz, e a Bíblia dá a entender que ele fica perguntando, o que é isso? Por que disso? Como ele voltou? Ele precisava saber em que estado o seu irmão chegou. Chegou bem? Será que chegou mais rico para dar uma festa desse tamanho? Fez um grande investimento? Qual era a situação? Voltou pobre? Voltou rico? Veja os versículos 27 e 28. E ele lhe informou: vem o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho se revolta com o tratamento que é dispensado ao seu irmão mais novo. Ele ficou amargurado com aquilo que considerava uma injustiça, numa reação de ciúme, de aborrecimento. Espera-se que ele demonstrasse honra especial para com seu irmão. Quando tudo acabar, então ele poderia ir lá se queixar de não se devia confiar no pródigo, que não devia ter sido recebido daquela forma pública, mas pelo contrário, o filho mais velho prefere humilhar o seu pai publicamente, discutindo enquanto os hóspedes ainda estão presentes.
os costumes do Oriente Médio, irmãos, o pai ele tem uma posição muito elevada, né? A autoridade do pai raramente é questionada. O pai é muito respeitado. Em segundo, mais respeitado é o irmão mais velho, o primogênito. Então, a atitude desse filho, ela é realmente insultuosa, extremamente insultuosa. Agora, em qualquer cultura, imagine, se não é um insulto você se recusar publicamente a entrar em uma festa que o seu pai está dando, está organizando, te chamando para entrar. Seria em qualquer cultura, irmãos, uma afronta a comportamento como o desse filho. Agora, nós somos assim também. Comumente, nós não aceitamos o favor de Deus com aqueles que nós julgamos indignos. Fora aqueles que já ficam irritados, né, só de ver alguém feliz. Mas nós simplesmente não aceitamos, às vezes, o favor de Deus com aquele que nós julgamos mais indignos do que nós. Irmãos, aquele rapaz tinha partido com 1/3 da herança, vivido loucamente, e ganha uma festa. Vê se você e eu não ficaríamos irritados. Essa era a situação. Dias atrás, conversava com uma colega de trabalho, que há anos ela mora com os seus pais, e ela abdicou da sua vida pessoal para cuidar deles. Deles não mais, porque infelizmente a mãe faleceu há um tempo atrás. Mas ela me disse que a alegria do pai era quando o seu irmão mais novo dava uma passada por lá. O pai abria um sorriso, ficava feliz. Com ela, o tempo todo reclamando, né? E ela ali cuidando. O filho mais novo passa de vez em quando lá para falar um oi. É ela que dá o remédio, é ela que cuida, é ela que leva para tomar a vacina da Covid, é ela que sabe a hora do medicamento, mas o sorriso o pai abria quando o filho mais novo dava uma passada por lá. E isso falou que ela disse que isso mexia com ela. Nós não aceitamos com tranquilidade o favor àqueles que nós julgamos indignos. O costume oriental requer a presença do filho mais velho na festa. Em um banquete desses, o filho mais velho tem uma responsabilidade semi-oficial. Espera-se que ele passeie entre os convivas, cumprimentando-os, assegurando-se que todos estão suficientemente bem providos de alimento, dando ordem aos servos ao seu redor, e, em geral, ele se torna uma espécie de um mordomo ali da festa. Em aldeias no Oriente e no mundo árabe, mas até hoje, o filho mais velho ele fica à porta da casa descalço, e o pai, ao receber os convidados, apresenta: esse é o meu filho mais velho, o vosso servo. Todas as pessoas importantes da aldeia naturalmente vêm àquela festa. Então ele devia esperar a festa acabar para reclamar e não expor o seu pai publicamente à humilhação, discutindo ainda enquanto os convidados estão ali presentes. A ira, a recusa de participar da festa, manifestadas por esse filho, são insultos públicos, profundos contra o pai. Há agora claramente uma brecha no relacionamento entre o filho mais velho e seu pai, que é quase tão radical quanto a brecha entre o filho mais novo e o pai no começo da história. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Esperava-se que ele ignorasse o rapaz, que ele continuasse com o banquete, ou de alguma forma que ele puna a sua insolência publicamente expressa, ou pelo menos demonstre algum desgosto. Contudo, pela segunda vez em um único dia, o pai sai de casa, fazendo em humilhação pública uma demonstração de amor inesperado. Esse pai se mostra um conciliador. E ele, o filho, ao invés de então ceder, ele se endurece ainda mais, ele fica com o coração mais bruto. Veja os versículos 29 e 30. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mataste para ele o novilho cevado. Há tantos anos que te sirvo. O filho mais velho demonstra a atitude e o espírito de um escravo, e não de um filho. Literalmente ele diz: eu me escravizei por ti. Ele estava vivendo, irmãos, na casa com o espírito de um servo e não com a familiaridade de um filho. Agora, olhe a incoerência. O mais novo,
Ele se sentia filho e ele queria se fazer servo. E o mais velho se sentia servo e queria ser filho. Embora estivesse sempre próximo do pai, ele nunca usufruiu desse relacionamento que estava sempre aberto para ele. Tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele acabara de insultar seu pai publicamente, e não obstante ele é capaz de dizer, nunca desobedeci as tuas ordens, mas se reflete o quanto os fariseus confiavam na sua aparente obediência à lei de Deus. A sua afirmação era também muito presunçosa, eu jamais transgredi uma ordem tua. Quem em sã consciência nos faria uma afirmação como essa? Às vezes nós pensamos que somos melhores do que os outros, porque nós não cometemos os pecados visíveis que eles cometem. Todavia, os pecados do coração, da nossa mente, eles corrompem tanto a alma, quanto os pecados de carne visíveis. E nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. É uma sentença muito egocêntrica. Ele foi rude com o pai e o acusa agora de favoritismo. Nunca me deste um cabrito sequer, mas mandaste matar para ele o novilho cevado. Para ele, uma boa refeição com seus colegas, isso sim seria uma ocasião apropriada para se alegrar, não uma festa com esse irmão arrependido. Tudo o que ele queria era um cabrito. Mas o que é um cabrito comparado ao novilho cevado? Ele era ingrato e murmurador, ele não valorizava o que ele tinha. Quando nós vivemos um relacionamento legalista com o Pai, sempre nós focamos nas coisas que Ele não nos dá, não em tudo que Ele nos tem provido. Nós nos chateamos com os nãos do Pai, que também são para o nosso bem, e deixamos de perceber tudo o que Ele nos concede por sua graça dia após dia. Saúde, trabalho, transporte, moradia, alimento, família, igreja, amigo, escola, livramentos. Só a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, irmãos, é algo incomparável. E muitas vezes, tudo o que queremos são cabritos, quando o que Ele tem para nos dar é muito mais. Uma roupa, um anel, sapatos, um novilho cevado, uma festa. Esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Veja como ele se refere ao seu irmão de uma forma desdenhosa, com desprezo, com amargura. Lá em casa, quando existe alguma questão mais difícil envolvendo as meninas, eu falo para a Michele, olha, você precisa resolver isso com as suas filhas. E ela sempre retruca, minhas filhas? Quem nunca fez isso com a esposa ou com o marido, quando está assim meio irritado com o filho, que atira a primeira pedra. Irmãos, o filho mais velho, ele ataca seu irmão. O insulto mais óbvio que ele podia fazer é essa referência a meretrizes. E muitas vezes nós somos precipitados em nossos julgamentos. Talvez a acusação fosse verdade, talvez não. Não há essa informação. Às vezes nós presumimos que os outros são culpados daquilo que nós seríamos culpados se tivéssemos a mesma oportunidade. O irmão mais velho teve um problema de atitude. E uma atitude ruim pode incorrer em juízo. A reação do moço à volta ao lar do seu irmão nos faz indagar uma coisa. Por quê? Por que ele ficou em casa? Por que ele foi fiel se ele não tem alegria nenhuma em estar com o pai? Evidentemente, ele fez isso só por uma coisa, pela recompensa. Ao que tudo indica, a sua motivação para fazer o bem estava errada. Talvez a única diferença entre ele e o irmão mais novo era que o mais novo teve coragem que o mais velho não teve, de assumir os riscos da sua vontade de sair de casa. Muitos estão em casa sem relacionamento com o pai. Talvez porque tem Wi-Fi grátis, comida, roupa lavada, cama quentinha, mas não pelo relacionamento. Da mesma forma, muitos estão na igreja porque é socialmente legal, porque tem gente interessante, abre algumas oportunidades, mas não tem um relacionamento com o pai e nem com os irmãos. E nem se alegra quando um pecador volta para casa, quando um pecador se arrepende. O lado mais sombrio do irmão mais velho poderia jamais ter vindo à tona se o irmão
não tivesse retornado para casa. E às vezes surgem situações em nossas próprias vidas que trazem à tona o pior de nós. E nós nos sentimos assim, humilhados. E diante dessas acusações feitas, os ouvintes esperam que o pai ficasse furioso, mas pelo contrário, acontece um novo derramamento de amor. Olha os versículos 31 e 32. Então, lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai havia sido bondoso com o filho pródigo que voltou, e ele também foi bondoso com o filho mais velho. No lugar dele, eu poderia facilmente ter sido rígido: seu ingrato, para de agir como um bebê, para de ficar rondando e entra logo em casa. Eu faria isso tranquilamente. Agora, ao contrário disso, o pai falou com paciência, pacientemente. Ele não queria perder mais outro filho. As palavras do pai foram breves, mas elas sintetizam as mudanças que nós precisamos fazer para nos livrarmos dessa síndrome do irmão mais velho. Tudo o que é meu é teu. O filho queria um cabrito, e o pai responde: você é o herdeiro, você já possui tudo, como é que eu posso lhe dar mais? Mas com essa afirmação ao filho mais velho, de que ele não corre perigo de perder a sua parte da herança, por causa da chegada do seu irmão mais novo, o pai lhe ensinou o que significa ser filho, estar sempre na presença do pai, como herdeiro. E ele diz: porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim como nas histórias precedentes que nós analisamos, Jesus ele mostrou aqui a atitude de Deus para com os pecadores. Irmãos, Deus não aprova de maneira nenhuma a atitude de rebeldia, nem as suas atitudes más, mas Ele recebe de volta com alegria e os restaura no seu favor quando há arrependimento. Nós precisamos aceitar nossos irmãos com o mesmo amor do Pai. No versículo 30 diz, o filho mais velho disse: esse teu filho. E agora no versículo 32 o pai lhe diz: esse teu irmão. Precisamos cultivar a compaixão pelos outros. O pai disse: era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. O texto original dá a entender: era necessário se alegrar. E aí? O filho entrou na festa? A parábola termina assim. Parece que está faltando uma parte, algum parágrafo. Entrou ou não entrou? Na primeira aula, há 2 domingos atrás, eu disse que te daria hoje uma evidência de que Jesus contou essa parábola em resposta à acusação dos fariseus e escribas, em alguma ocasião em que Jesus partilhava uma refeição com publicanos e pecadores. E a forma como esta parábola termina, irmãos, é a maior indicação disso. Eles, fariseus e publicanos, provavelmente estão ali, à porta do local onde Jesus faz essa refeição, disparando suas acusações, e Cristo então vai até eles e lhe conta essas histórias, terminando com esse filho mais velho, e aí uma decisão para tomar: entro ou não entro na festa? Aceito ou não aceito como irmão aqueles que se arrependem e voltam-se para o Pai? Jesus deixa propositadamente a história sem conclusão para forçar os seus ouvintes, fariseus, escribas e cada um de nós hoje a escrever o fim que melhor representa a minha postura diante de Deus. A cortina se fecha sobre esse drama, estando o filho mais velho ainda de fora. Será que o pai conseguiu convencê-lo? Ou o filho mais velho continuou do lado de fora até o fim? Será que fariseus e escribas aceitariam partilhar aquela refeição com publicanos e pecadores? Se ele tivesse a atitude correta, ele teria se sentado à mesa, se divertido com a música e saboreado a melhor carne da sua vida. Não sei se você conseguiu enxergar esse filho, ou como esse filho mais velho se parece com a moeda perdida do primeiro domingo,
A dracma ela estava perdida dentro de casa, e como um objeto inanimado que é, ela não tinha consciência de estar perdida. E esta dracma, assim como esse filho, ele representa esse outro lado dos ouvintes de Jesus, aqueles fariseus e escribas, mas não apenas eles, mas todos aqueles que se consideram muito justos. E essa parábola nos ensina claramente que o Salvador chama pecadores e aceita todos aqueles que se arrependem. Para encerrar, eu quero só destacar 3 lições preciosas dessa história que nós não podemos nos esquecer. Você pode esquecer de tudo, mas lembre-se dessas 3 coisas que eu quero te falar. Primeiro, tome cuidado com os seus pedidos. Não é dá-me, é faz-me. Não é, Senhor, me dá um carro novo, um emprego melhor, um salário melhor. É faz-me um mordomo fiel de tudo que me tens confiado. Não é me dar saúde, me dar cura, é faz-me saudável, faz-me ter uma atitude melhor, muda o meu comportamento. Tome cuidado do seu pedido. Coloque-se à disposição do Pai como um servo. Faz-me um servo. E Ele vai te levar para uma festa. Em segundo, nós muitas vezes somos como um desses 2 filhos perdidos da história. Todos os que, como filho mais novo, eles rejeitam o amor do pai, desperdiçam os bens que lhes foram dados por Deus numa vida rebelde, são pródigos. Aqueles que foram para uma terra distante, longe de Deus, estão perdidos. E pode sermos distantes em muitas direções, não apenas distante em quilômetros, mas, por exemplo, em motivação, de tal forma que até mesmo um ministro do Evangelho pode ser um exilado da casa do Pai. Outras vezes, nós podemos ser como esse filho mais velho, se considerando tão justo, nós podemos estar tão perdidos aos olhos de Deus, quanto os maiores dissolutos desse mundo. Há crentes tão preconceituosos em nossos dias, como aqueles que lá na igreja primitiva, lembram-se, eles olharam com desconfiança para a admissão dos gentios. Será que eles realmente são salvos? Ou então, lembre-se da igreja lá em Jerusalém, que suspeitaram de Paulo logo após a conversão, está lá em Atos 9, 26, que eles temiam, não acreditando que Paulo fosse um discípulo. Nós somos, às vezes, muito cruéis em nossos julgamentos. Pense, por exemplo, se você convidaria para uma refeição em sua casa um ex-assassino que se diz convertido. Será que eu convidaria para um jantar na minha casa alguém que um dia violentou uma mulher e hoje se diz arrependido, convertido? É muito bom, por exemplo, poder ajudar o ministério Rocha Eterna, mas o missionário lá, com os bandidos convertidos, os ex-bandidos, e eu aqui. Será que o Pai amoroso agiria assim, cheio de reservas? Terceiro, tudo o que é de Deus é nosso. Tudo o que é do Pai é nosso. Embora o arrependimento seja um mistério, a gente não sabe como ele realmente acontece, o cristão, ele tem amado, obedecido a Deus, ele deve se regozijar, se alegrar quando um pecador se arrepende. Porque para ele são dirigidas as palavras desse Pai. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Irmãos, essa mensagem é para aquele que tem enfrentado batalhas pelo e com o Senhor, que tem suportado o calor do dia e tem guardado a fé. Precisamos lembrar, apesar de todas as lutas, somos herdeiros. Tudo o que é do Pai é nosso. Em 2004, eu dei uma série de aulas sobre parábolas de Jesus na igreja que frequentava antes de vir para a IBE. E eu estava ali verificando meus alfarrábios dessa parábola de Lucas 15. E é interessante que hoje eu vejo coisas que eu não vi naquela ocasião, e essa é uma característica da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que ela se amolda, talvez, à nossa situação, ao nosso tempo, a cada época. E naquele tempo eu foquei muito na desobediência do caçula, na arrogância desse filho mais velho, mas hoje, passados 18 anos, na condição de pai de 2 meninas, me chama muito mais a atenção o amor desse pai,
que se sobrepõe de maneira magnânima à rebeldia dos seus filhos. Nós não vemos aqui, meus, nesse eterno Pai perdoador, o próprio Pai celestial, cujo amor é mais vasto que a mente humana possa medir. Nós não temos aqui a imagem mais bela e atraente de um Deus perdoador, jamais desenhada na terra. O evangelho que nós temos para pregar é a mensagem que fala de um Deus que ama, está ansioso para perdoar completamente, restaurar pecadores à comunhão com Cristo, consigo mesmo, e trazer os filhos pródigos de posição humilhante em que se encontram, para se tornarem príncipes, serem herdeiros. Que evangelho que nós temos em nossa mão. Então, se você se identificou com um desses filhos, seja o mais novo ou o mais velho, se você está perdido longe de casa como o filho mais novo, como a ovelha perdida, ou se você está perdido dentro da casa, como a dracma ou o filho mais velho, não interessa. A sua condição não interessa. O Pai está pronto para ir ao seu encontro de braços abertos, e Ele tem uma festa preparada para você. Volte-se para esse Pai amoroso. Nós podemos te ajudar a entender a sua mensagem de amor e perdão. Se você foi tocado, se você quer entender como é ser amado por esse Pai, use o chat do YouTube, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, vai ser um prazer te ajudar. Quero encerrar agradecendo aos meus irmãos por me acompanharem nesses últimos 3 manhãs de domingo, né? Obrigado aos irmãos pelas mensagens aí de incentivo aqui no chat, pelo WhatsApp, né? Agradeço também a liderança da igreja, a pessoa do pastor Sérgio, pela confiança, e logo, logo nós estaremos no culto mais à noite. Vamos orar para encerrar? Pai amoroso, muito obrigado pela maneira, Deus, tão distinta e amorosa que trata, Deus, aqueles que se aproximam de Ti, arrependidos. Que a Tua palavra, Deus, possa ficar gravada em nosso coração, que nós nunca nos esqueçamos do Pai que Tu és. Obrigado por tão grande salvação que operaste em nossas vidas e que ainda operas nesse mundo, Deus. Que pessoas cada vez mais possam se aproximar de Ti, voltando arrependidas ao Teu encontro. Obrigado, nos prepara para o culto daqui a pouco. É em nome de Cristo que eu peço as bênçãos e agradeço. Amém. Tenham todos um excelente dia.